paz do Senhor, meus irmãos. Vamos pregar no tema que vocês escolheram, tá bom? Ezequiel capítulo 36, versículos 25, 26 e 27. É o tema que vocês escolheram, tá? Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observeis. Amém? O tema que vocês escolheram, irmãos, para a atual época em que vivemos, ele é bem polêmico. O tempo em que nós vivemos, irmãos, ele é bem comprometedor. Nós vivemos uma época de uma apostasia desenfreada. E tudo por causa do algo novo. Não algo que vocês estão procurando aqui, mas pelo lado enfermo do algo novo que muitas pessoas procuram. O texto que vocês escolheram para o tema desta festa é muito forte. E o contexto dele é amarrado em pelo menos 3 perícopes. A primeira perícope se inicia no versículo 16 e vai até o versículo 21. A segunda vai do versículo 22 ao versículo 23. E a terceira perícope vai do versículo 24 ao versículo 32. Aqui vai falando, irmãos, da escolha e das consequências que o povo de Israel sofreu. O texto inicia-se no versículo 16, falando que Deus estava gritando a sua voz, e no versículo 17 ele vai dizer algo forte, que quando Israel estava na sua terra, a Bíblia usa esse pronome, estava na sua terra, a terra que agora havia conquistado. E o interessante, irmãos, é que a Bíblia leva-nos a entender, em alguns pontos fica muito claro, em outros fica subentendido, que o povo entrou numa rotina. Já haviam recebido de Deus, irmãos, experiências sobejas, de forma que era praticamente impossível desacreditar de Deus, de forma que era praticamente, aos olhos da fé, visualizar uma apostasia sobre Israel. Mas quando eles estavam na sua terra, veio a acomodação, se acomodaram, e com isso a rotina fez com que pontos do agir de Deus entrasse no esquecimento. Parece que o que Deus fazia já não agradava. Parece que a forma como Deus se manifestava já não agradava mais o povo. E o coração do homem, irmãos, ele é muito enganoso. Provérbios vai dizer que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu final são caminhos de morte. O coração do homem é extremamente enganoso, e no afã de querer algo novo, eles acabaram entrando por um caminho tortuoso, doloroso. Eles começaram, irmãos, a desenvolver pecados
que aos olhos de Deus é praticamente abomináveis. Número 1, eles começaram com a cobiça. Número 2, se aprofundaram na idolatria. Número 3, caíram numa prostituição desenfreada. Número 4, murmuraram contra Deus. De forma, irmãos, que Deus agora já estava de lado. A pior coisa na vida de um crente é achar que ainda tem a presença do Espírito Santo, sendo que ele já não está mais presente. Foi o que Sansão viveu. Sansão achava que ainda tinha o Espírito de Deus, mas mal sabia ele que o Espírito Santo havia se afastado dele. O povo de Israel estava na sua terra, todavia estava arraigado no coração deles a origem dessa terra, e quem deu essa terra, quem deu foi Deus. Só que a rotina e o desejo de se buscar algo que não agradava a Deus, irmãos, fez com que eles entrassem por um caminho que foi praticamente sem volta. João capítulo 14, verso 15, verso 14, é uma coisa assim, vai dizer que Deus foi quem nos escolheu, não nós o escolhemos. Ele foi quem nos escolheu. E o texto é um pouco mais profundo em dizer que Ele nos nomeou. E há um propósito nessa nomeação, para que a gente vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Deus se preocupa com o nome que Ele nos deu, porque eu sou embaixador do reino, eu represento o reino. Mateus capítulo 10, Jesus disse: e quando entrarem numa cidade, diga, é chegado o reino dos céus. Jesus disse: quando você entrar na cidade, grite em alto e bom som, é chegado o reino do céu. Por quê? Porque você chegou. De forma que Deus se preocupa. Lá no livro de Crônicas vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós representamos um reino. Deus viu a apostasia em que o povo estava entrando. Deus viu o pecado que o povo cometia. E Deus, irmãos, sempre agiu por meio da graça. O texto vai dizer, irmãos, que Deus agora iria resgatar esse povo, e não por causa do povo, mas por causa do seu amor, do seu zelo, e ele vai dizer, e por causa do meu nome. A Bíblia vai dizer lá em Jeremias capítulo 13, que Israel foi separado por Deus para ser nome, glória, louvor e honra ao próprio Deus. Você é para Deus o nome dele, a honra dele, a glória dele e o louvor dele. Por isso Deus manifesta a sua graça apesar dos nossos pecados. Porque Deus se manifesta, irmão, para nos salvar, não é por causa da nossa meritocracia, porque não há absolutamente nada que façamos que possa atrair a atenção de Deus. Deus se manifesta em nosso favor por sua misericórdia e por seu amor. E Deus resgata Israel agora, que estava num caminho desenfreado. E aí sim, Deus vai fazer esse algo novo, que a bem da verdade não era novo, eles já possuíam, mas perderam. Agora, observem, irmãos, o que Deus dá, irmãos, nunca fica obsoleto. Aquilo que Deus nos deu jamais sofrerá degradação, depreciação, jamais enferrujará, jamais entrará em desuso, porque o que Deus faz na minha vida e na sua vida
a cada manhã se renova. A Bíblia vai dizer que é de glória em glória. O problema é estar, irmãos, é no nosso pensamento. Como falei anteriormente, o nosso coração é enganoso. Nós procuramos aquilo achando que é bom e no final é morte. E para Deus trazer novamente aquilo que Ele havia dado, e que é novo, e que jamais entra em desuso, e que sempre se renovará dentro de nós. O Salmo 46 vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Quem é o santuário das moradas do Altíssimo, irmãos? Somos nós. E ele diz que dentro de nós há um rio cujas correntes alegram a cidade, o templo de Deus aqui. Jesus disse para a mulher samaritana que aquele que beber da água que Ele está oferecendo, nascerá dentro dele uma fonte que jorrará para a vida eterna, ou seja, não para, ou seja, não entra em desuso. O problema está não em Deus, mas em nós, irmãos, que não deixamos Deus renovar aquilo que Ele nos deu a cada dia. A Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus correrão e não se cansarão, voarão com asas como que de águia e não se fatigarão. Agora existe um processo para que este renovo aconteça em nós, e está justamente nos 3 versículos que nós lemos. Quem está entendendo, diga amém. Você dá uma salva de palmas para Jesus? O primeiro ponto, irmãos, para recebermos esse algo novo de Deus, está logo no versículo de número 25. Ele diz que é ser limpo e purificado pela água. O versículo 25 vai dizer: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Observe que ele é enfático, incisivo em afirmar: limparei vocês com água, eu vou aspergir água sobre vocês. Água, irmãos, representa a palavra de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz: purificando-os com a lavagem da água, vírgula, a palavra de Deus. O que nos purifica e que retira toda essa imundícia, todos esses ídolos podres da nossa vida, é a palavra de Deus. Escutem, sem palavra de Deus, sem amor de Deus, sem amor a Deus, é impossível você desenvolver um relacionamento com Deus, querer receber algo novo de Deus, se você não tem relacionamento com a palavra, porque a palavra é quem nos purifica. João capítulo 14, versículos 23 e 24, Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele. Olha o algo novo chegando aí. E viremos para ele, e faremos nele morada. Todavia, versículo 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus foi muito claro. É impossível. Você pode chegar aqui, dançar, pular, fazer coreografia, desenvolver uma programação agitada, pintar o sete no dizer popular, irmãos, mas se você não tiver relacionamento com a palavra, me desculpe, você não ama a Deus. E se não ama a Deus, é impossível o novo chegar no seu coração, porque foi Ele quem disse: aquele que me ama guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Sem palavra de Deus, sem novo de Deus. Outro detalhe: sem a palavra de Deus, vida de pecado.
É impossível, irmãos, preste bem atenção, é impossível você levar uma vida de santidade sem relacionamento com a palavra. Só lembrando que o versículo 25 do capítulo que nós lemos diz: e aspergirei sobre vós água. Está lá está sendo reprojetado lá, ó. Água, para que e vocês ficarão puros, ou seja, ele vai derramar essa água para purificá-lo. É impossível levar uma vida de santidade, de limpeza de pecado, sem relacionamento com a palavra. Jesus disse, João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, versículo 11, está escrito: escondi a tua palavra, onde? No meu coração. Para qual finalidade? Para eu não pecar contra ti. Moody já afirmou com muita propriedade: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Escute, sem água, vida de pecado; com água, vida de santidade. Não acaba aí. Sem palavra, irmão, sem palavra, sem relacionamento com palavra, não há sustento espiritual para a nossa vida. Você pode, vou repetir, vou ser bem enfático nisso, você pode apresentar peça teatral, pode fazer retiro, faz isso e faz aquilo, mas se você não tiver comunhão com a palavra, no momento da vicissitude que você vai enfrentar, que todos os crentes passam, todos, sem exceção. Eu não prego, irmãos, a teologia triunfalista, não prego porque ela é uma mentira, ela não é real. O sábio Salomão disse, Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Salomão está afirmando que para todo mundo um dia mau vai chegar, um dia de prova vai chegar, um dia de angústia vai chegar. E como é que a gente resiste a esse momento, pastor? Simples, com vida na palavra. Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio o vento, veio a tempestade, deu de ímpeto contra aquela casa e ela não resistiu, ela caiu. Todavia, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, vieram os raios, vieram os ventos, veio as águas, deram de ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu e permaneceu, porque alicerçado na palavra. Todo crente passa prova, e na prova não é para você murmurar. Por quê, pastor? Porque a murmuração é uma declaração indireta de que Deus não tem poder para resolver o seu problema. Quando você passa por uma vicissitude, um momento que te faz chorar, que te causa dor, e você abre o bocão e murmura, você está dizendo, ainda que indiretamente ou inconscientemente: Deus não pode resolver o meu problema. Agora, quem está alicerçado na palavra, sabe o que é que faz? Não murmura. Pastor, não estou entendendo nada. Ele lembra de João 13:7 que diz: o que eu faço agora, você não entende, não compreende, mas chegará o dia em que compreenderás. Você olha para a situação que forma um perímetro à sua volta, que forma uma redoma à sua volta, e você diz: tudo contribui para o meu fim. Aí você lembra da palavra de 1 de Pedro capítulo 4, versículos 12, 13, 14, que diz: amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e vos regozijeis. E se pelo nome do Senhor
sois sofredores, alegrai-vos, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele está dizendo: se alimente da palavra, viva da palavra, porque com a palavra você terá sustento para a sua vida espiritual. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Jesus merece uma salva de palmas, por favor, dê a mais forte que você puder. Aleluias. Para receber o novo, a primeira parte diz: vou aspergir água sobre você. E água é o que, irmãos? Ixi, meu irmão, eu vou acreditar que é esta máscara aí, tá? Tá bom? Tá filmando, gente. O povo tá ouvindo agora aí, né? Aí você, né? Aspergirei sobre vocês água. A água é a? Tá bom. E para encerrarmos, irmãos, o segundo tópico. Primeiro, purificação pela água. Ele vai limpar o teu interior para trazer aquilo que é novo. Segundo, é a mudança do interior. Versículos 26 e 27 ele diz: e dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis dos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observei. Preste bem atenção. Primeiro ele limpa com a palavra. Para quê? Para que a palavra fique dentro de você. Ele diz: e farei com que andeis os meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Segunda coisa que Deus vai fazer é a mudança no interior. Ele vai dizer: e dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Observe, você lembra que eu iniciei falando que vocês escolheram um tema que, dado a época em que vivemos, ele pode ser muito polêmico? Irmão, presta bem atenção no que eu estou falando, para depois você dizer assim: o pastor disse que o nosso tema é polêmico. Eu disse pode, e dado ao contexto. Presta bem atenção, tá? Pois bem, para que esse novo de Deus chegue até nós, ele vai fazer uma mudança. Aonde? Na capa? No exterior? Aonde? No interior. O problema, irmãos, é que nós queremos o processo inverso das coisas. Nós queremos que a mudança venha de fora para dentro. O Salmo de número 37, verso 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que é que vem primeiro aí? É o desejo do coração ou é deleitar-se? Pronto. Porque quando eu me deleito no Senhor, eu estou abrindo mão do meu eu, para que o eu dele permaneça em mim. Assim Ele vai satisfazer o desejo do meu coração. Só que o que se é pregado por aí é o processo inverso. Primeiro, Deus satisfaz o desejo do meu coração, depois eu vou ver se eu me deleito nele. A mensagem que nós ouvimos, irmãos, hoje não é uma mensagem bíblica. Aparentemente é bíblica, mas é a mensagem de Satanás. Porque o evangelho de Cristo, ele é cristocêntrico. E qual é o evangelho do diabo? É diabocêntrico? O diabo não é besta. O evangelho do diabo, ele é antropocêntrico. Ele coloca o homem no centro.
onde as suas características sobressaem, as suas qualidades é que sobressaem. Você é bom, você consegue, você vai chegar mais além. É desse tipo, e não confronta a tua natureza pecaminosa. Preste bem atenção, porque eu falei que o tema pode ser perigoso diante do contexto em que vivemos. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, olha o que ele está falando, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Homens o quê? Já começa aí, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência. Olha o que eu falei, irmãos, a mudança de fora para dentro e não de dentro para fora. Paulo vai dizer, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da piedade. Paulo está dizendo que estes homens se apresentariam no final dos tempos, e é só o que temos visto. Tem aparência, são mais amigos dos deleites, mais amigos da carne. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, vai dizer: porque aqueles que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, aqueles que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque aquele que pratica as obras da carne constitui-se inimigo de Deus. Se você pratica aquilo que é deleite para você, aquilo que você ama, é mais do que aquilo que é de Deus, você está constituindo-se inimigo de Deus. Isso é o que Paulo está dizendo. Mas não acaba aí, irmãos. O evangelho que se é pregado, irmãos, não gera mudança de dentro para fora. Ele gera uma mudança exterior, aparência. O evangelho pobre e adulterado tem sido pregado. Como receberemos algo novo da parte de Deus desta forma? 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Tem demônios em cima do púlpito, ensinando e dando doutrina. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E o problema é que nós abraçamos. Tome muito cuidado, irmãos, muito cuidado. 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Escute bem, no afã de buscar algo novo para quebrar a rotina, Israel entrou numa vida de apostasia e de pecado. No afã de buscar algo novo, tome muito cuidado para você não abraçar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Por quê? Porque 2 de Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo diz assim: porque chegará um tempo em que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas tendo o que comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. Vão botar diante de vocês doutores, mas como? Segundo os seus desejos desenfreados. Segundo os meus desejos, e não segundo aquilo que Deus quer, mas segundo aquilo que eu quero. Olha o perigo.
1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor ao mundo, vírgula, aí vem um aposto. Porque o amor ao mundo, vírgula, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Olha o que ele diz: o amor ao mundo, irmão, não é andar de bermuda por aí não é jogar bola, não é praticar judô. O amor ao mundo, ele está dizendo, é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, ou seja, os desejos desenfreados da sua carne. E os desejos desenfreados da carne é que vão fazer vocês procurarem doutores segundo esses desejos, e no final, tendo desviado o ouvido da palavra da verdade. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, o apóstolo Paulo diz assim: porque eu me preocupo com o zelo de Deus, de apresentar-vos como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Mas eu tenho medo, assim como a serpente enganou Eva lá no Éden, vocês de alguma forma sejam enganados. Porque se alguém vir e pregar-vos um outro Jesus, um outro evangelho, ou um outro espírito que nós não temos pregado, ele vai encerrar dizendo: com razão vocês vão sofrer. Olha o que Paulo vai dizer: com razão vocês vão sofrer. Aí no final vão botar culpa em quem? Em Deus. Eu até te recomendo um livro chamado Decepcionados com Deus, de Philip Yancey. Aí vai: Deus, mas o Senhor prometeu isso, eu ouvi naquele dia. Não ouviu da boca de Deus. Ouviu falar de um outro Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Ouviu falar de um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus. Recebeu um Espírito que não é o Espírito Santo. Aí ele diz: com razão sofrereis. Quem está me entendendo, diga amém. É impossível receber o novo de Deus amando o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4, o apóstolo vai dizer: adúlteros e adúlteras. Olha a expressão de Tiago. Nós somos acostumados, irmãos, a ouvir uma mensagem muito light, a ouvir aquilo que agrada a nossa carne, teologia do coach. Irmão, escute bem, eu não sou contra o profissional coach, eu sou redondamente contra, eu sou um apologeta, eu sou redondamente contra a teologia do coach. O profissional coach é uma coisa. Por exemplo, você é concurseiro, aí tem alguém profissional na área que vai te orientar, te dar uma metodologia de estudo. Esse é um profissional coach. Mas aqui, o profissional coach introduz, irmãos, goela abaixo, uma teologia do inferno. Tome muito cuidado com isso. E olha como é que Tiago fala: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero acreditar que eu ainda vou voltar aqui para pregar, né? Porque vocês estão todos caladinhos aí. Eu não quero acreditar que vocês estão engasgados com a palavra, né? Eu acredito que ela deve estar descendo numa boa, né? Eu sou cearense, irmão, estou trazendo baião de 2. Quem é que sabe o que é baião de 2 aí? Tome muito cuidado.
A transformação tem que vir de dentro para fora, então muito cuidado com o que se é pregado. É preciso mudança interior, e aqui eu de fato encerro. Quando nós aceitamos a Cristo, preste bem atenção, nós passamos por um processo chamado de metanoia. Metanoia é uma composição de duas palavras. A primeira, meta, quer dizer mudança, transformação. A segunda, noia, mente, mudança da mente. Porque hoje você vive, preste bem atenção, Salmo de número 37, verso 4, que eu li no início, diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Aí você pensa que você se deleitando, Deus vai conceder tudo o que deseja o teu coração. Está enganado. Por quê, pastor? Está na Bíblia. Se eu me deleitar, Ele vai conceder o que deseja o meu coração. Mas não é do jeito que você está pensando. Porque quando você se deleita em Deus, você está mergulhado no seio do Senhor. E o que é que vai acontecer? Ele vai trabalhar em você. E você vai passar pelo processo da metanoia, a transformação. Aquilo que você achava que era bom para você, Deus vai tirar e vai mostrar que não é bom coisa nenhuma. Quando você aceita Jesus, há uma mudança radical na sua mente. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha aí, primeiro, sacrifício. Não é de qualquer jeito. Sacrifício dói. Sacrifício faz você transpirar. Ele diz: apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí olha como é que ele encerra: e não vos conformeis com este mundo. Aí olha a conjunção adversativa, se opondo ao conformismo mundano. Ele diz: mas transformai-vos. Aí ele entra com uma preposição: pela transformação da vossa mente, mais, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Tu não queria algo novo, crente? Ah, meu Jesus, vou até beber mais água aqui. Oh, meu Deus, tu não queria algo novo? Estou pregando no tema, viu? Estou pregando no tema. Me parece que esse congresso é o mês todinho, né? Vai ter muitos pregadores que não vão nem abrir o tema. Você vai ver. Você vai ver. Tem gente que não vai nem abrir o tema, vai ler outra coisa, pregar outra coisa. Mas eu acredito que a minha esposa falou para mim: Jean, toma muito cuidado com o que tu vai falar, Jean, para não machucar o povo. Aí olha o que ela me disse. Ela tem razão numa coisa que ela me disse. Porque o povo orou, jejuou, se consagrou, e Deus foi quem deu o tema. Estou errado? Ou vocês não fizeram nada disso? Fizeram sorteio e apareceu o tema. Se vocês oraram e se consagraram, eu creio que isso é de Deus. Então nada mais justo que respeitar a oração de vocês, o sacrifício de vocês, e eu pregar em cima do que vocês separaram. Aí olha o que Paulo diz: quer renovação, quer algo novo? Ele diz: e não vos conformeis com este mundo, porque Tiago chamou de adúlteros e adúlteras aqueles que eram mundanos. Olha a expressão de Tiago. Aí Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela, quer dizer através. Essa preposição quer dizer através da renovação do vosso. Ou seja, houve uma mudança da mente. E qual mente nós temos agora? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele vai dizer: porque nós temos a mente de Cristo. Era para você ter dado pelo menos uma salva de palmas. E o que a mente de Cristo quer dizer, pastor? Pastor, será que eu tenho algo novo? Vamos saber agora. Porque
Porque o algo novo, irmão, vai fazer sabe o quê? Porque se você ainda for algo velho, aquele desejo de pecar vai permanecer. Agora, se você tem a mente de Cristo, não é mais a sua mente, a mente de Cristo não vai querer pecar. Se você gostava de ver pornografia, isso é a mentalidade do homem ainda. Agora, se você tem a mente de Cristo, você não vai querer ver mais. Por quê? Porque a mente de Cristo não gosta disso. Se você era alguém que mentia, agora não mente mais. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo, e a mente de Cristo não gosta de mentir. Se você gostava de falar mal do pastorado da igreja, agora você não fala mais. Por quê? Porque você tem a mente de Cristo. Aleluia. Eu pergunto para você agora, o que é que você tem recebido? Você tem a mente de Cristo? Se não tiver, me desculpe, mas você está no mesmo caminho que Israel estava acomodado, porque agora eu tenho tudo, tenho minha terra aqui, beleza, está tudo na paz, tudo tranquilo, tudo beleza. Então, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado por onde você anda, onde você coloca os pés. Você representa um reino. A maior preocupação de Deus nesse capítulo, irmãos, era porque onde eles estavam deixando com que o nome de Deus caísse na vulgaridade. As pessoas olhavam para o povo e diziam assim: não era esse o povo de Deus? Quem é que leu esse texto, irmãos, que é o tema? Quem leu o capítulo todo? Quem leu? Deixa quieto. Não, baixa o braço, pelo amor de Deus. Deixa quieto. E Deus estava preocupado. E quer ver como Deus está preocupado contigo? Lá no seu colégio, na faculdade, no seu trabalho, onde você está. Quando tem brincadeirinhas de segundas intenções e você está lá no meio. Eita! Eita ferra! Aí um camarada vem, olha para você e diz: ué, mas tu não é crente? Hã? Ou não acontece isso? Alguém olha: oh, ixi, mas tu não é crente. Sabe o que é isso? Isso aí é Deus despertando, manifestando a sua graça, no afã de aspergir água sobre você para te purificar. Depois de aspergir, que a água arrancar tudo que é ruim, Ele vem trocando o coração de dentro para fora. E quando Ele troca o seu coração, todos os seus desejos pecaminosos serão extintos para dar lugar àquilo que Deus tem para você. E eu encerro com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Primeiro eu vou falar o versículo 9. Eu quero ver agora, irmãos. Quero ver tu pular dessa cadeira agora. No versículo 10, tu pular dessa cadeira, quebrar esses bancos de madeira aí, tudo. Agora, no versículo 10, quer algo novo? Pois olha o que Paulo disse. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Primeiro versículo 9. Porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o amam. Lembra do que eu falei anteriormente? Só pode amar a Deus quem tem relacionamento com a palavra. Se você não tem relacionamento com a palavra, então esqueça esse negócio de algo novo. Isso é o versículo 9. Porque coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são estas coisas que Deus reservou para todos aqueles que o amam. Agora olha o versículo de número 10. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito de Deus perscruta as mais profundezas de Deus e traz e revela ao nosso coração
À medida que temos comunhão com o Espírito Santo, à medida que oramos mais, que jejuamos mais, o Espírito Santo encontra liberdade em nossa alma para trazer aquilo que está no coração do Pai. E aquilo que Ele vai trazer, o teu olho nunca viu, o teu ouvido nunca ouviu, e nem subiu ao coração do homem. Mas por quê? Por causa do seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Se você acredita nesta promessa, levante-se dessa cadeira, dando glória a Deus e uma linda salva de palmas. Você já observou que quem ora mais vê coisa que nem todo mundo vê? Você já observou que quem ora e jejua mais ouve coisas que nem todo mundo ouve? Albert Einstein disse uma frase que para mim se tornou célebre e até pétrea: é insanidade querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Você quer algo novo, mas vive fazendo a mesma coisa a vida inteira? Desculpa. Não fala nem comigo, pelo amor de Deus. Quer receber algo novo fazendo sempre as mesmas coisas? Ele disse: insanidade é loucura querer obter coisas novas, outros resultados, fazendo sempre as mesmas coisas. Então mergulhe no oceano do Espírito, vá buscar a Deus, ore um pouco mais, jejue um pouco mais, renuncie-se um pouco mais, abrace a sua cruz e faça um esforço de caminhar mais uma milha, carregando a sua cruz. Porque coisas grandiosas e novas acontecerão na sua vida. Choramanto manaque é desu de minoioflu pecanto que pai te priaça taui que onde flaçata que pomenda. Agora sim, varão, deixa Deus te usar nesse teclado. Você está me entendendo? Jesus falou com você hoje? Está com as costas ardendo um pouquinho aí? A Bíblia diz que Deus açoita o filho a quem ama. Então sinta-se amado por Ele. 1 de João capítulo 4 versículo 19, João disse assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então se Ele te ama, Ele vai te açoitar. Sob qual propósito? De você também amá-lo. E quando você amá-lo, se prepare para receber algo novo de Deus. E esse algo novo te levará a uma santidade maior. Vamos orar? Amém?